decepção. Jeremias 17:5 vai dizer uma coisa muito pesada. Maldito é o homem que confia no homem. Numa época de crise, tanta frustração, não se sabe em quem confiar, batalhas, guerras, Egito, Babilônia, uma confusão que só dá lugar à frustração. É tão importante prestar atenção nisso porque quando a gente se apega demais a uma ideologia política, a uma determinada pessoa, a um grupo ideológico X, a um elemento religioso tal, e colocamos a nossa confiança apenas no elemento humano, mais cedo ou mais tarde, a frustração caminhará com a decepção. Por isso, preste atenção, o conselho de Jeremias é para o bem do seu coração. Está começando mais uma celebração IBNU. Nós somos todos convidados a nos alegrar. Reúne o pessoal aí na sua casa, onde você estiver. Já envia esse link para todas as pessoas que você conhece. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para poder acompanhar todas as programações durante a semana e vamos juntos celebrar.
E neste momento de gratidão, eu queria trazer uma reflexão aí para todos nós. Queria que você pudesse pensar da sua vida, das coisas que talvez estejam acontecendo, que saíram do esperado, que aquilo que você não esperava que fosse acontecer e aconteceu, alguma coisa ruim ou algum problema, alguma dificuldade. Todos nós enfrentamos situações assim, ou a gente passou, ou a gente está passando, ou em algum momento a gente vai passar. Nada é tão liso. Jesus mesmo disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas que também deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu esse mundo. E essa reflexão que eu queria trazer para você, neste momento de reflexão sobre gratidão, que muitas vezes a gente não entende, porque determinada situação está acontecendo com a gente, mas se nós cremos no Deus, Senhor, que cuida da nossa vida, que nos salvou e que Ele vê cada detalhe da nossa vida, que Ele permite que todas as coisas nos aconteçam, mesmo sem a gente entender, a gente descansa em paz. Podemos não entender muito bem por que determinada situação acontece, por que anos eu de repente posso estar sofrendo com aquela situação, ou porque algo do nada aconteceu que você não esperava, mas se nós confiamos que Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, nós sentimos paz e a gente entende que Ele é o nosso Pai amado, que sabe o que faz por nós, que cuida de nós e que em cada momento que algo muito difícil acontece, eu descanso nele e sei que Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele é o que mais importa na nossa vida. E daí, eu acredito que é dessa forma que a gente consegue ter um coração mais grato, porque muitas vezes a gente entende que gratidão é só a gente falar, eu agradeço por isso, eu agradeço por aquilo que me aconteceu, mas um coração verdadeiramente grato é muito mais do que palavras, é quando a gente realmente tem aquele coração que entende que o nosso Pai querido cuida de nós, mesmo nos momentos que a gente nem consegue compreender. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, será sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons,
ficar preocupado, ficar muito nervoso, resolver a coisa do jeito que dá? Não. Em tudo, diante de Deus, sejam conhecidas as suas petições, as nossas súplicas, as nossas necessidades apresentadas diante de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu convido você a acompanhar comigo uma oração agora, quando nós vamos apresentar nossa dor, nosso problema, nosso pedido, nossa necessidade especial diante de Deus. Aí mesmo onde você está, coloque a sua mão no coração, vamos orar. Deus bondoso, Pai amado, conforme a direção da Tua palavra, nós queremos orar a Ti. Pedimos que o Senhor nos abençoe. O Senhor conhece a nossa luta, a nossa dor, nossa necessidade. Ó Deus, o nosso nó, nossa situação muito complicada, e nós queremos apresentar problema financeiro, problema de saúde, problema pessoal, problema familiar, problema que não tem nem nome, situação muito complexa diante de Ti, pedindo o Teu toque, a Tua mão, Tua ação poderosa para nos abençoar. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu poder disponibilizado através do nome de Jesus, e pedimos agora a Tua intervenção, confiando na Tua poderosa e misericordiosa mão. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. O que é que tira o seu sono? O que é que lhe causa ansiedade e não permite você descansar? Existe uma pergunta que é feita a cada geração, e na verdade cada geração faz essa pergunta várias vezes, e a responde de diversas formas, que é a pergunta: qual é a vida que vale a pena ser vivida? E uma maneira como essa pergunta tem sido respondida ao longo do tempo, e que também caracteriza o nosso tempo, é tentar pensar na vida como a fuga do sofrimento e a busca do prazer. E para algumas pessoas o inverso, a fuga máxima do prazer e a busca do sofrimento como uma forma de purificação da alma. Mas aquilo que prevalece em nosso tempo é justamente essa alternativa, buscar a vida que vale a pena ser vivida como a vida que tem o máximo de prazer que pode ser ofertada a cada pessoa. Nós vivemos a nossa vida buscando todo tipo de prazer, todo tipo de satisfação que o nosso corpo pode experimentar, e a gente dedica toda energia, tempo e dinheiro para alcançar o bem-estar. Até pouco tempo atrás, eu não estava muito familiarizado com algo que alguns amigos próximos me introduziram enquanto um conceito da nossa época, que é a cultura do wellness. E a cultura do wellness, como uma boa forma de estabelecer uma maneira de viver, é a cultura que busca maximizar o bem-estar do indivíduo. E o próprio nome wellness, obviamente, não poderia ser traduzido como bem-estar, porque na nossa cultura de ser colonizado mentalmente e linguisticamente, tudo que aparece em inglês parece ser mais sofisticado, parece ser mais preciso e rico naquilo que pode nos explicar sobre as coisas e naquilo que pode nos convencer do que é bom. E dentro da cultura do wellness, você acorda 5h30 da manhã e a sua primeira preocupação é cuidar do seu skincare. Você tem que cuidar da sua pele, tem que hidratar, tem que limpar, tem que esfoliar a pele, e o que importa é o skincare. Depois do skincare, você tem que ir para a academia, porque no pain, no gain. Se você não malhar, você não vai ter aquele corpo bonito para postar aquela foto no Instagram, e você precisa então estar por dentro de todas as tendências no que diz respeito à sua imagem. E depois que você vai para a academia, você tem que cuidar da sua saúde mental, por isso o mindfulness, você tem que cuidar da meditação, você tem que buscar essa paz interior, e tudo aquilo que atrapalha a sua paz precisa ser afastado da sua realidade. Por isso, nessa cultura do wellness, do bem-estar, aquilo que se busca é toda a satisfação e o prazer que o indivíduo pode ter. Mas perceba como todas essas coisas nos levam para uma realidade
de muito ensimesmamento. Tudo o que nos preocupa é o bem-estar nosso e, mais especificamente, o bem-estar do nosso corpo. E mesmo buscando a satisfação nessas coisas, mesmo dedicando muito esforço para alcançar essa paz interior, essa imagem que nos satisfaz, para alcançar esse padrão de beleza que nos dá a sensação de que somos mais do que os outros, a nossa geração é marcada profundamente pela ansiedade. As pessoas se dedicam tanto a si mesmas e conseguem sofrer tanto pelas causas que o seu próprio coração impõe à sua existência. E as pessoas não conseguem se livrar disso. As pessoas não conseguem responder à angústia do seu coração, mesmo se voltando para si em todos os momentos da sua existência, da sua vida. E essa não é uma questão que surge em nosso tempo. Por que que nós nos tornamos tão ansiosos? Por que que nós nos tornamos tão inseguros? Isso não é algo que atormenta a existência humana a partir do século XXI. Eu vou convidar você para ler o texto de Mateus, capítulo 6, nas palavras de Jesus que estão no meio daquilo que a gente chama de Sermão do Monte, que na verdade é um grande discurso sobre o discipulado. Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34 diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Como a gente colocou, essa não é uma preocupação que surge em nosso tempo. Como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos alimentar o nosso corpo, garantir o nosso sustento, ter certeza que aquilo que nós precisamos, de fato, nos será suprido? E boa parte do problema da ansiedade que a gente enfrenta quase que de forma generalizada, não é uma coisa de um indivíduo, de um grupo de pessoas, é uma coisa que acomete todas as idades, é uma coisa que acomete pessoas em diferentes condições sociais, em diferentes lugares do globo. Isso não é problema do rico ou do pobre, do Oriente ou do Ocidente. Isso é uma realidade que, de fato, atingiu um estágio de crise enquanto saúde mental e também, obviamente, como uma crise espiritual. Boa parte do problema tem a ver com a incerteza sobre o futuro. Boa parte da ansiedade tem a ver com o fato de que nós não conseguimos garantir o que vai acontecer com a gente. Qualquer tipo de avaliação mais realista sobre como o mundo funciona, sobre como a nossa vida de fato acontece dia após dia, precisa constatar esse fato. Nós não podemos fugir dessa realidade. Não temos como garantir o dia de amanhã, quanto mais o próximo ano, quanto mais como é que será a nossa velhice, quanto mais como é que será a vida dos nossos filhos, da nossa esposa, das pessoas que nos rodeiam. Nós não temos como garantir um dia. E quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe não só que a gente não consegue garantir o dia de amanhã, mas a gente não consegue garantir praticamente nada.
Pense nas coisas que acontecem com a sua vida. O que é que você realmente consegue garantir que vai acontecer com você no próximo instante? Você consegue garantir que você vai ter saúde, que o seu trabalho vai ser bem sucedido? Você consegue garantir que o seu esforço vai ser reconhecido e vai ser recompensado? Você consegue garantir que as coisas que estão acontecendo muito além do nível de decisão de um indivíduo, aquilo que acontece com o país, com as nações, vai convergir para algo melhor no futuro? A gente não consegue garantir essas coisas. Existe uma frase de um físico bastante conhecido, Niels Bohr, que é um dos pais ou um dos principais pais da teoria quântica. E a mecânica quântica, dentro da ciência natural, que é a física, é a teoria com o maior sucesso em conseguir fazer previsões sobre como funcionam os sistemas físicos, como funcionam os fenômenos naturais. O nível de precisão é algo surpreendente. Mas está no coração da teoria da mecânica quântica esse fato da imprevisibilidade. Ainda que a gente possa prever com grande probabilidade, nós nunca podemos prever com certeza. E Niels Bohr colocou isso de forma muito precisa e de uma forma bem humorada, essa impossibilidade de saber exatamente o que vai acontecer no futuro, na seguinte frase: fazer previsões é algo difícil, especialmente quando se trata do futuro. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós podemos lidar com probabilidades. Por que a gente estuda? Por que a gente procura experiência profissional ou acumular experiência profissional? Por que a gente está atento às tendências que acontecem ao nosso redor para poder aproveitar as oportunidades que surgem? Porque a gente está tentando aumentar probabilidades. Probabilidade que a gente vai conseguir um emprego, probabilidade de que se a gente comer melhor, de que se a gente se exercitar melhor, a gente vai ter uma boa saúde por mais tempo, probabilidade de que se a gente se relacionar dessa maneira com essas pessoas, a gente vai conseguir conservar uma amizade, uma relação de trabalho. A gente lida com probabilidades, mas a gente nunca consegue gerar certezas. A gente nunca consegue gerar garantias de nada. E quando a gente se depara com tudo isso, quando a gente aceita esse fato, qual é a resposta do coração humano? Ansiedade. Se eu fizer tudo certo, se eu fizer tudo que está ao meu alcance, mas eu não conseguir garantir nada do que acontece ao meu redor, como é que eu posso ter certeza que a minha vida vai valer a pena? Como é que eu posso ter certeza de que as coisas realmente vão compensar o esforço que eu faço no tempo presente? Se eu estudo, mas eu não tenho garantia que eu vou passar no vestibular, se eu cuido da minha relação, mas eu não tenho garantia de que o outro também vai cuidar de mim, se eu me esforço por servir as pessoas, mas eu não tenho nenhuma garantia de que essas pessoas vão reconhecer o esforço, vão aceitar a minha ajuda, como é que eu posso viver e estar em paz? Não é possível. Dentro dessa perspectiva, não é possível estar em paz. E a resposta que muitas pessoas dão a esse problema, sem nem mesmo refletir sobre a natureza do problema, apenas de forma intuitiva, é ansiedade. Eu não posso garantir nada. Mateus, no capítulo 6, registra as palavras de Jesus e a maneira como Jesus responde a tudo isso. Veja que a passagem que a gente leu, a partir do versículo 35, começa com uma palavra de conclusão. Portanto, e aqui Jesus está ligando as suas palavras diretamente com o que ele acabou de falar a respeito de uma decisão que a gente tem que tomar na vida, mas é uma decisão que a gente tem que tomar novamente todos os dias. A quem você vai servir? A Deus ou a Mamon? Quem será o Senhor da sua vida? Quem é que vai determinar a sua trajetória? Deus ou o dinheiro? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder, mas não só de forma geral para a vida. É uma pergunta que a gente é tentado a responder errado todos os dias da nossa vida. E Jesus está colocando para a gente essa pergunta: quem é que vai ser o Senhor da sua vida? E quando ele responde a maneira como o discípulo dele deve lidar com o problema da preocupação, o problema da ansiedade, o problema da subsistência, ele levanta novamente a pergunta: como é
que vocês vão responder à necessidade que todos nós temos? Ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir. E a resposta de Jesus é: a vida não é sobre como sobreviver. A vida de cada indivíduo não é como a gente pode garantir a subsistência. Em outras palavras, a vida não é sobre comida, bebida e vestimenta. A vida consiste em muito mais do que isso. Ainda que essas coisas sejam necessidades, a vida não se resume a comer bem, vestir bem e beber bem. A vida tem um sentido e um significado muito mais profundo. E claro que lendo esse texto, claro que lembrando das palavras de Jesus, isso parece uma observação óbvia, isso combina com as palavras de Jesus, isso combina com o ensinamento do nosso Senhor. Mas isso não é óbvio. Olhe para a nossa realidade, olhe para tudo aquilo que rodeia você. Quanto do que você está olhando hoje, talvez nesse momento, enquanto você ouve essa mensagem no seu celular, o que você vê nas propagandas e na publicidade que está no meio da rua, o que você vai ter contato em todas as vozes que compõem a nossa sociedade, quanto dessas coisas é sobre comida, sobre bebida e sobre vestimenta? Quanto do que nos é anunciado, do que tenta nos convencer o coração é sobre como comer melhor, beber melhor e vestir melhor? Quanto dessas coisas não estão apenas associadas à subsistência, não estão associadas apenas à sobrevivência, estão associados a se satisfazer mais, a ter mais prazer na vida, a se sentir uma pessoa mais realizada porque você come melhor, porque você bebe melhor, porque você se veste melhor. Quanto do nosso dinheiro e da nossa energia é dedicada apenas a essas três coisas? Não é pouco, é muito. E aquilo que as vozes que compõem a nossa sociedade querem nos convencer é que você pode ter mais e que você deve se doar mais a essas coisas. Por isso as palavras de Jesus parecem triviais, parecem óbvias, mas não são. Ouvir as palavras de Jesus, entender e permitir que essas coisas criem raízes no nosso coração é algo muito mais desafiador do que a leitura apressada dessa passagem nos permite chegar à conclusão. Jesus, de certa forma, com toda a sutileza, com toda a inteligência e sabedoria que faz parte de cada um das suas parábolas, de cada uma das suas comparações, mas de certa forma ele nos empurra, e ele nos empurra com força para nós nos depararmos com esse fato da realidade. Como é que a criação realmente funciona? Como é que Deus faz com que tudo isso que está ao nosso redor e tudo isso que acontece conosco de fato aconteça? Não como as vozes que estão falando ao nosso redor tentam nos convencer, mas como é que Deus realmente criou essas coisas? E como é que ele faz isso? Ele fala: olha, pare tudo que você está fazendo. Pare o seu trabalho um pouquinho. Pare com as responsabilidades que você tem dentro de casa. Pare com todo o trabalho que ficou na empresa para amanhã e que está lhe consumindo o coração hoje. Pare tudo isso por 5 minutos. Vá para a praça mais próxima à sua casa. Vá para o jardim, se você tem acesso a um jardim. E procure um passarinho. Olhe as aves do céu. Observe essa ave. Observe por 1, 2, 3 minutos. Observe a ave que pousa em um galho e procura uma semente. Que para calmamente em uma árvore e procura o que precisa para comer. Observe as aves do céu. Esse é o primeiro remédio que Jesus dá para a sua ansiedade. Observe as aves do céu que não semeiam, não colhem e têm o que comer. Veja que Jesus está dizendo que essas aves possuem necessidades como todos nós possuímos, mas eles não providenciaram, eles não garantiram a existência do alimento que lhes é necessário. E ainda assim, eles têm o que comer. Não plantaram, não semearam, mas tiveram o que comer. Deus providenciou tudo o que é necessário para esse pequeno animal que faz muito pouco e ainda assim precisa de muito zelo, muito cuidado por parte do Criador. Não lhes falta alimento.
Deus não criou o mundo, e Jesus de certa forma está afirmando isso com essa imagem, com mesquinhez. Deus não criou o mundo retendo aquilo que as suas criaturas precisavam. Deus criou o mundo com generosidade. Deus criou o mundo com muito mais recurso do que é minimamente necessário para a nossa sobrevivência. Ele fez tudo isso com generosidade, fez tudo isso com riqueza, fez tudo isso com beleza e com prazer. E aquilo que funciona com as aves, e se Deus faz essas coisas com um pássaro do céu, o que mais Ele não fará com os seus filhos? Se Deus se preocupa em semear, se Deus se preocupa em colher, a fim de que o pássaro tenha o que comer, o que mais Ele não fará pelos seus filhos? Veja que Deus é generoso não só com os pássaros, Ele é generoso com os seus filhos, mas não só com os seus filhos, Ele é generoso com toda a criação. Deus faz surgir o sol sobre os justos e injustos e faz cair a chuva sobre os maus e sobre os bons. Deus é generoso com todas as pessoas. Mas, de certa forma, quando a gente lê isso, a gente fala assim, olha, isso até acalma meu coração, isso até me dá um senso de segurança, mas quando eu paro realmente para pensar como a vida funciona, isso me parece um idealismo. Isso parece que é bonito para convencer, mas não funciona na segunda-feira. Esse tipo de postura não paga os meus boletos. Esse tipo de postura e de crença e convicção não resolve os meus problemas. O que a gente percebe nas palavras de Jesus, tanto na comparação que ele faz aqui com as aves e depois também com as flores do campo, com os lírios do campo, é que Deus provê o que é necessário para a nossa sobrevivência, mas isso não significa que nós não temos responsabilidade naquilo que está envolvido em conseguir o pão, em conseguir o que beber e o que vestir. Todo o esforço que Deus exige de nós é uma necessidade da vida, o trabalho é uma necessidade. Deus não está com essas palavras, Cristo não está com essas palavras nos dando uma carta branca para sermos preguiçosos. Mas o que Ele está dizendo para a gente é todo o seu esforço, toda a sua dedicação é uma parte do processo. Existe uma outra parte que cabe a Deus. E todo o seu esforço é a parte menos importante desse processo. Tudo aquilo que está envolvido no pássaro conseguir o alimento é a parte menos importante do alimento que chega ao seu bico. Todo o esforço que é necessário do pássaro para conseguir a semente, aquilo que é necessário para a subsistência, é apenas o final, a ponta que lhe cabe, mas tudo isso que antecede é o que realmente faz parte da providência de Deus e que garante a sobrevivência do pássaro. Quem de nós consegue garantir que o sol vai nascer amanhã? Quem de nós consegue garantir que o sol vai aquecer o nosso planeta da mesma forma que ele tem aquecido há tanto tempo? Quem de nós consegue garantir que a chuva vai cair no tempo certo, na proporção certa, vai regar a terra? Quem de nós consegue garantir que a planta vai brotar e que o alimento vai ser dado pela terra no tempo certo, da forma que a gente precisa? Nenhum de nós. Nós lidamos com probabilidades. Nós temos a nossa parte de responsabilidade, mas isso é muito pouco. Aquilo que nós podemos fazer é sempre muito pouco. A nossa dependência é muito maior de Deus do que do nosso trabalho. E o nosso trabalho só tem sentido se Deus providenciar aquilo que Ele está dizendo generosamente. Eu tenho feito isso todos os dias da vida. Eu tenho feito isso com as aves do céu. Eu tenho feito isso com os lírios do campo. Eu tenho feito isso muito mais com vocês. Então, de certa forma, Jesus não está dizendo aqui nesse texto que a gente não precisa se esforçar, que a gente não pode pensar no que comer, no que beber e no que vestir. Ele não está dizendo que a gente não pode e não deve planejar como ter o que comer, o que beber e o que vestir. O que ele está dizendo é, não faz sentido se preocupar com essas coisas. Não faz sentido se deparar com o fato de que você não pode garantir e, por isso, se atormentar no seu coração, porque você não pode garantir essas coisas. Quando Lutero fala a respeito dessa questão do trabalho e da garantia de Deus, e especificamente da passagem de Mateus 6, ele afirma o seguinte: Deus provê o alimento para os pássaros, mas não o faz cair direto em seus bicos. Ou seja, os pássaros também
buscam o que comer. Os pássaros planejam como é que eles vão ter alimento no tempo de frio. Os pássaros migram de uma região do planeta, de uma região em que eles têm muito o que comer e o que ter para a sua subsistência em uma época do ano, mas que não será útil na chegada do inverno, e por isso eles migram longas distâncias, se planejam para fazer isso, fazem de forma organizada e responsável a fim de ter o que comer. Deus proveu o alimento, mas isso não anula a nossa responsabilidade também de buscar ter o que comer, o que beber e o que vestir. Mas a maneira como isso é feito é completamente diferente daquilo que a gente faz quando a gente faz isso de forma ansiosa. A pergunta então que Jesus faz é: se Deus é tão generoso assim com os pássaros, quanto mais Ele será conosco, que somos os seus filhos. No versículo 27, Jesus então prossegue e faz essa pergunta e coloca esse questionamento de uma forma muito contundente. Com toda a preocupação que a gente tem, com toda a dedicação que a gente realiza a essas coisas, quem de nós, perdendo uma noite de sono, perdendo uma semana de sono, perdendo boa parte da nossa vida, nos antecipando aos problemas, nos dedicando a todas as possibilidades de que as coisas deem errado, quem de nós pode acrescentar 1 hora de vida à sua própria existência? Nenhum de nós pode garantir que essas coisas vão acontecer. Novamente, a gente pode agir para que a nossa vida seja melhor, para que a nossa existência seja mais saudável, mas quem pode garantir que 1 hora a mais lhe será acrescentada na vida com toda essa tormenta que corrói o nosso coração, que não deixa a gente dormir, que não deixa a gente encostar a cabeça em paz no travesseiro e descansar à noite? Ninguém pode fazer, ou ninguém pode gerar essas garantias. E mais do que isso, não só a ansiedade não produz fruto nenhum, não só a ansiedade nos dá algo que realmente seja valioso e que compense aquilo que ela nos tira, mas ela tira muito mais do que a gente percebe. A pessoa ansiosa vive menos. A pessoa ansiosa não só não consegue acrescentar, mas consegue subtrair. A ansiedade não consegue garantir algo bom, mas a ansiedade nos dá grande probabilidade, praticamente uma garantia, de que irá nos retirar muito do que é necessário para a gente desfrutar o tempo que Deus nos dá. No fim das contas, Jesus está colocando para a gente que, assim como a comida, assim como a bebida e assim como a roupa, o tempo da nossa vida é dádiva. Essas 4 coisas são dádivas que o Senhor nos entrega sem que nós façamos nada para realmente ter certeza de que teremos essas coisas. Deus nos dá a vida, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá o que beber, o que vestir, e Deus garante que a gente vai desfrutar da vida pelo tempo que Ele decidir como dádiva, não como conquista. A vida é muito mais sobre providência do que sobre conquista. A nossa existência é muito mais sobre o que o Deus faz com a gente do que o que a gente faz com a nossa própria vida. A responsabilidade individual é inquestionável. A necessidade do trabalho é inquestionável. A sua participação em todo esse processo não pode ser diminuída. Mas a vida continua sendo muito mais sobre Deus do que sobre você. Jesus dá um segundo exemplo, as flores do campo, os lírios do campo. E os lírios do campo dão um passo além em relação aos pássaros. Por quê? Os lírios são ainda mais passivos do que os pássaros, do que as aves. Os lírios fazem menos do que o passarinho faz. O lírio, ele não migra. O lírio, ele não busca o alimento. O lírio, ele não sai do lugar. Tudo aquilo que ele tem, ele recebe. Ele recebe a seiva que vem da terra, a flor recebe a luz que vem do sol, a flor surge porque a água caiu sobre a terra e tudo o que a flor tem para dar é a sua beleza, é o seu pólen, é a sua função diante dos animais e das outras espécies que estão ao seu redor, mas de uma forma muito passiva, de uma forma ainda mais dependente e evidentemente dependente do seu Criador do que são com os passarinhos.
E veja que os lírios não fazem isso apenas de uma maneira funcional. As flores têm uma função muito importante no reino vegetal e também no seu equilíbrio com os outros reinos, com o reino animal. As flores têm esse papel de polinizar as espécies, de prover alimento para o passarinho, para o beija-flor, para outras espécies que dependem da planta. As flores desempenham funções importantes, mas não só cumprem um papel, não só cumprem essa função, mas são bonitas. Veja como Deus se deu ao trabalho não só de fazer uma coisa que funciona, mas uma coisa que é bela. E o que chama a nossa atenção é a flor está aqui hoje, amanhã ela secou. A flor tem toda a beleza, tem toda essa delicadeza, a textura, a riqueza das cores, tem todo esse contraste com o verde, com os animais, com as outras espécies, mas ela dura um dia, 2 dias. Está aqui hoje, não está aqui amanhã. Deus se dá o trabalho de fazer a criação de um artesão com uma coisa que dura, às vezes, menos de 24 horas, menos de uma semana. É uma coisa muito frágil, muito rápida, com existência muito diminuta. E Deus se dá o trabalho de fazer as flores como um artesão. Veja que o gênio do impressionismo ou do pós-impressionismo que foi Van Gogh, o gênio de Van Gogh esteve em registrar com muita precisão, com muita sensibilidade, aquilo que são as impressões causadas ou algumas das possíveis impressões causadas pelos girassóis. Todo o gênio desse grande pintor que foi Van Gogh foi representar algo que Deus fez e representar de uma dentre as várias formas possíveis. A criação de Van Gogh é muito pequena em relação à criação de Deus que são girassóis, mas a criação de Deus que são girassóis que duram tão pouco e que são tão belos é tão incomparável com a criação que é a minha vida, com o valor que é a sua vida. Se Deus faz como um grande artista o lírio do campo que existe hoje e desaparece amanhã, quanto mais Ele não cuidará e fará a beleza, a funcionalidade, a subsistência da sua vida que vai durar eternamente. O lírio recebe toda essa atenção por tão pouco tempo. Deus lhe dá muito mais cuidado, atenção e providência porque você vai durar eternamente e porque você é um filho muito mais valioso do que os lírios do campo e do que as aves do céu. Por isso a lição de Jesus parece ser sempre muito óbvia e muito simples. Pare o que você está fazendo. Vá para a praça, vá para o jardim. Observe as aves do céu, observe os lírios do campo. Tire 30 minutos do seu dia. Mas não é tão óbvio assim. As coisas funcionam ao seu redor de uma forma que a todo tempo o Criador está dizendo: confie em mim que sou seu Pai. Confie em mim que fiz tão generosamente e sustento essas coisas. Estou dizendo para você que é a parte mais importante de toda essa criação. Eu fiz você de forma mais excelente do que essas coisas que estão ao seu redor. Eu não vou prover para que a sua necessidade seja suprida? Claro que não. Eu vou dar a você muito mais do que eu dou a essas coisas. Da mesma forma que eu garanto a existência, da mesma forma que eu garanto a beleza, a função de cada uma dessas coisas, eu garanto a você vida e vida em plenitude, vida com generosidade, vida com riqueza. A vida é muito mais do que as suas vestimentas. O corpo é muito mais do que o que comer e o que beber. Por isso, essa extravagância da beleza de Deus e da providência de Deus no meio de toda a sua criação é uma declaração do Pai para nós que somos seus filhos. Aquilo que eu faço com toda a criação, eu faço muito mais com você. E aí a gente chega numa parte muito difícil das palavras de Jesus, nesse trecho que vai do 28 até o versículo 30, quando Deus vai tratar desse assunto como uma questão de fé. Veja como ele coloca no versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Existem muitas questões envolvidas no problema da ansiedade e existem muitos recursos que a gente pode e deve utilizar para tratar o problema da inquietação do coração.
Existem os profissionais que cuidam da saúde mental e devem ser procurados. Existem terapias das mais diversas, existem psicólogos, psiquiatras, existem medidas que a gente pode tentar manter e deve manter para ter uma vida mais equilibrada no cuidado do corpo, no cuidado das nossas relações. Mas a gente não tem como excluir como a principal componente que assola o nosso tempo, a nossa geração, assim como foi um problema para todas as gerações que nos antecederam, a principal componente do problema da ansiedade é a falta de fé. Existem muitas particularidades aqui. Existem muitas pessoas que precisam da ajuda de outras intervenções ou dessas formas de intervenção, porque existe um desequilíbrio orgânico, porque existe a necessidade de tratar de uma doença específica, porque existe um momento mais difícil da sua vida que lhe causa ansiedade. A gente não deve diminuir o sofrimento dessas pessoas, a gente não deve diminuir o valor dessas intervenções, não é esse o objetivo. Mas quando a gente olha para a abrangência do problema da ansiedade, quando a gente olha para a antiguidade, o tempo com que Deus está falando para a sua criação, que essa insegurança não tem a ver simplesmente com um problema do corpo, um problema orgânico, mas um problema do espírito que alcança o corpo, a gente percebe que no fim das contas o que Deus está tratando é a nossa falta de fé. Esse que se angustia excessivamente com o que comer, o que beber, o que vestir, esse que se encontra inquieto porque não consegue ter certeza como será o dia de amanhã, o seu principal problema é que ele é um homem de pequena fé. E quando a gente olha aqui para a forma como Jesus estabelece essa realidade e a forma como o Evangelho de Mateus vai registrar os vários momentos em que Jesus fala sobre os homens de pequena fé, os vários momentos em que Jesus vai falar sobre aquele que de fato tem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, como Deus vai falar, como Jesus vai falar da maneira como a fé curou a enfermidade de tantas pessoas, como a fé foi essencial para trazer o perdão dos pecados de tantas pessoas, a maneira como o evangelista Mateus registra esse ensinamento de Jesus, coloca para a gente que existe um grande contraste no Evangelho de Mateus, que é o contraste entre fé, pistis, e estar ansioso, que é a palavra meriminal. Essas duas palavras, pistis, fé, e ansioso, meriminal, aparecem em vários momentos do Evangelho de Mateus. E um momento bastante emblemático em que homem de pequena fé, essa expressão, aparece novamente no Evangelho é pouco depois no capítulo 8, considerando que o Sermão do Monte vai até o capítulo 7, é logo depois do Sermão do Monte, quando Jesus acalma a tempestade. Quando aqueles homens estão com Jesus no barco, Jesus está dormindo e a tormenta do mar se transforma na tormenta do coração dos discípulos, eles perguntam: Senhor, você não está percebendo o que está acontecendo aqui? Você não se importa que a gente está prestes a morrer? Jesus levanta, Jesus acalma a tempestade. E o que é que marca a fala de Jesus para os seus discípulos? Vocês são homens de pequena fé. A mesma palavra que aparece aqui no capítulo 6, oligopistoi, pequena fé, é a palavra que aparece ali em Mateus capítulo 8, no versículo 26. Pequena fé. Mateus contrasta isso de forma muito clara nas várias falas de Jesus com a intenção de que a gente perceba o coração que é tomado pela fé é o coração que não dá espaço para esse medo desenfreado, para essa insegurança desenfreada. A definição de fé em Mateus é que Deus pode e vai agir em favor do seu povo. Lembra do título que aparece no começo do Evangelho de Mateus? Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Esse mesmo título vai aparecer na conclusão do Evangelho de Mateus. É a ideia de que Deus está presente. Nós não podemos ser homens de pequena fé, nós não podemos duvidar de que Deus vai prover. Por quê? Porque Deus é presente. Deus está conosco. Não cabe
no mesmo coração, no mesmo momento, no mesmo instante, ser oligopistoi, ter pequena fé e a segurança de que Deus, de que Cristo é o Emanuel, de que Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente. E no fim das contas, fé em Mateus é um negócio muito concreto, assim como fé em Paulo. Não são coisas diferentes, mas as ênfases são levemente diferentes. No Evangelho de Mateus, a ênfase é fé, é uma coisa muito prática, porque fé é a segurança de que Deus vai agir concretamente. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas cremos que vai acontecer muito próximo, como aparece também no livro de Hebreus. Fé é essa segurança prática de que Deus pode agir e de que Deus vai agir em favor do seu povo. Se a gente tiver uma convicção intelectual, se a gente crer no nosso coração de que Deus é um Deus bom, Deus é um Deus poderoso, mas Deus não é esse Deus que intervém de forma prática na nossa vida, Deus não é o Deus que vai garantir que aquilo que está trazendo ansiedade ao seu coração vai ser resolvido, de acordo com o Evangelho de Mateus, de acordo com o ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus, nós não temos fé. Ou nós temos uma fé que é menor do que um grão de mostarda. Por isso, a gente precisa ter essa compreensão muito clara. Ter fé é ter uma segurança prática de que Deus está atento às nossas necessidades. Jesus vai prosseguir nos versículos 31 e 32, como a gente acabou de ler o versículo 31, e vai falar também no versículo 32 a respeito disso, quando ele diz o seguinte: pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando a gente está falando sobre essas três categorias, a gente não está falando de uma coisa que é eletiva. Não é que Deus imagina que a gente vive de fotossíntese. Ele sabe que a gente precisa ter o que comer, o que beber e o que vestir. A questão é que essa ansiedade ela é contrastada com o conhecimento que nós temos como discípulos de Jesus, que Deus sabe que a gente precisa dessas coisas. Nós não nos preocupamos excessivamente disso porque a gente sabe que Deus se preocupa com isso, ou Deus se ocupa dessas coisas. Se o Deus Criador de todas as coisas sabe que a gente precisa e que todo o trabalho pertence a Ele, o nosso trabalho é apenas uma resposta ao trabalho dele, então o nosso coração está em paz, porque esse Deus é um Deus generoso. Esse é o Deus que provê para todas as outras espécies. Certamente Ele vai prover para a gente também. E por isso a marca dos discípulos é essa fé calma, essa fé segura. É a fé daquele que trabalha arduamente, trabalha constantemente, mas não trabalha com desespero. Não trabalha com insegurança. Não trabalha com a incerteza. O inverso é verdade em relação aos pagãos, porque os pagãos são aqueles que trabalham de uma forma desenfreada, porque também é uma forma desesperada. Não para de trabalhar em muitos momentos porque não para de se preocupar, porque não consegue responder ao questionamento do seu coração de e se? E se acontecer a catástrofe? E se não for suficiente? E se der errado aqui? Como é que a gente vai resolver aquele problema? O e se atormenta o nosso coração a tal ponto que a gente entra nesse ciclo e nessa bola de neve que nunca para de crescer, que são as possibilidades de dar errado. Quando a gente começa a conversar com as possibilidades, a gente perde o chão. Quando a gente começa a conversar com todos os cenários possíveis de que as coisas deem errado, a gente perde a referência de como é que a gente pode, de fato, agir no tempo presente. A gente chega a essa condição de estar paralisado. A gente chega a essa condição de não conseguir dar um passo adiante. A fé é essa resposta de um coração calmo e seguro que afirma para todos os e sis do nosso coração: Deus sabe que eu preciso dessas coisas. Deus sabe muito mais do que eu sei sobre tudo que pode dar errado. Deus sabe muito mais do que eu sei das minhas limitações e das injustiças que eu posso sofrer a partir do mal que o outro pode me causar. E se Deus conhece as minhas necessidades, certamente Ele vai suprir as minhas necessidades.
Por isso, Jesus está dizendo para a gente, Deus não só conhece, mas Deus está comprometido em suprir o que você precisa. Mas veja que Jesus está dizendo que Deus nos garante aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. Deus tem compromisso com a sua necessidade, não com o seu capricho. Em nenhum momento Jesus nos promete a afluência. Jesus nos promete o que é necessário para a sobrevivência. Ter o que comer, o que beber e o que vestir no suprimento básico do nosso corpo. No fim das contas, isso não deve também ser causa de sofrimento para a gente, dizendo para si mesmo, poxa, mas então no caminho de Jesus o que a gente tem é o mínimo necessário. Tem outras alternativas melhores no mercado. Além de ter o mínimo para sobreviver, existem alternativas que Mamon nos oferece que a gente tem muito mais do que o simplesmente necessário. Existe muito mais prazer por aí do que a gente pode desfrutar com o mínimo necessário, tendo o que comer, o que beber e o que vestir. E Jesus continua afirmando para a gente, a vida é muito mais do que isso. A vida tem muito mais prazer, tem muito mais beleza, a vida tem muito mais significado e riqueza do que maximizar o prazer e minimizar o sofrimento. A vida não se organiza dentro desse eixo do sofrimento, dentro desse eixo do prazer. E a pergunta então é, se a vida é muito mais do que isso, sobre o que é a vida? Se a vida é muito mais do que isso, onde é que está toda essa beleza? Onde é que está toda essa riqueza? Onde é que está todo esse significado? Jesus responde, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sobre isso que é a vida que vale a pena ser vivida. Sobre isso que é a vida que é muito maior, a dimensão que é muito mais expandida do que o mundo diminuto de se dedicar para vestir Louis Vuitton, para beber o champanhe mais caro que você tem acesso, para comer no restaurante mais refinado que você pode entrar. A vida é muito mais do que essa futilidade. A vida é muito mais do que esse engano que é a prostituição da linguagem, que se torna publicidade em muitos momentos, que quer lhe convencer que para você ser mais, você tem que ter mais. Isso é muito pouco. Isso é se conformar com muito pouco. Deus está falando para a gente, Jesus está afirmando para a gente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E o que é o reino de Deus? Jesus está explicando desde Mateus capítulo 5, no início do discurso do discipulado, no início desse discurso de contracultura, o que é o reino de Deus, o que é viver como um discípulo de Cristo inaugurando o reino de Deus. E a gente pode definir de diferentes maneiras, mas eu gosto bastante da forma como um teólogo chamado Artie France define o reino de Deus, que é o reino de Deus é o povo de Deus vivendo debaixo do domínio de Deus. O reino de Deus é o povo de Deus vivendo debaixo do domínio de Deus. Isso é cumprir a vontade de Deus, realizar aquilo que é o reino de Deus e a sua justiça. É dedicar a sua vida para ouvir e obedecer à voz de Jesus. Final do Sermão do Monte, aquele que ouve e não dá atenção, não obedece às minhas palavras, é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e obedece essas minhas palavras é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Se você já ouviu falar sobre Jesus, se você crê em Jesus, mas você não se dedica integralmente a obedecer às palavras de Jesus, você não tem fé. Você não tem essa expressão concreta de segurança de que Deus é um Deus presente que está exigindo tudo de você, mas está entregando tudo o que você precisa e está entregando muito mais do que você poderia conquistar pelo seu próprio esforço. Ser discípulo de Jesus não é trabalho de tempo parcial. Ser discípulo de Jesus é um vínculo de total exclusividade. É fazer todas as coisas para a glória de Deus. Por isso, expressar o reino de Deus, viver debaixo do domínio de Deus, significa que você deixa de ser determinado pela lei do mercado. Você deixa de ser determinado pelas forças da política. Você percebe que o que deve orientar a construção da sua vida, o tempo que você dedica, a profissão que você escolhe ter, as pessoas com quem você vai se relacionar, as necessidades que você vai atender, passa
pela vontade de Deus de trazer vida e vida em plenitude para toda a sua criação, transformar a antiga criação em nova criação. Você começa a assumir empregos e responsabilidades que você não assumiria se tudo que você estivesse ouvindo é a voz do mercado. Se tudo que você estivesse ouvindo são as forças determinadas pelo poder político. Você começa a fazer o que mais ninguém faz. Você começa a se dedicar para o necessitado, para a pessoa que precisa, mesmo sabendo que dali não vai vir muito dinheiro. Mesmo sabendo que dali você não vai ter total segurança do plano de saúde e de um salário que lhe dê garantia de aposentadoria. Por que você faz isso? Porque você sabe que a sua subsistência, a sua sobrevivência não vem dessas coisas. Vem do Pai Celestial que sabe que você precisa disso. Por isso você é liberto para trazer libertação para outras pessoas. Por isso você é liberto para atender a necessidade de outras pessoas. Por isso você é liberto para trazer a evidência e anunciar com poder o reino de Deus e sua justiça. Por isso, o que Jesus está falando para a gente em buscar o reino de Deus e sua justiça é também um grito de amor que Deus faz por nós ao dizer para a gente: liberte o seu coração. Liberte o seu coração do peso que você não pode carregar. Você está ansioso, você está ansiosa, porque você está colocando sobre os seus ombros, você está colocando nas suas mãos uma responsabilidade que você não pode ter. A garantia da sua vida não pode permanecer nas suas mãos. A garantia da sua sobrevivência não pode permanecer no coração do homem que não foi criado para garantir essas coisas. Nós fomos criados para buscar o reino de Deus e a sua justiça e confiar que todas essas coisas que nós precisamos são providenciadas por Deus. Por isso trabalhe, se dedique, corra atrás, planeje, pense nessas coisas, mas pense de uma forma completamente diferente. Que forma é essa? Enquanto você coloca no papel a conta, enquanto você faz com a sua cabeça o plano, escute a voz de Deus que está soprando em alguns momentos e gritando em outros momentos. Eu sou o seu Pai que providencio tudo o que você precisa. Por isso faça o plano e siga o plano. Mas no momento em que tudo der errado, lembre: eu sou o Pai que sabe o que você precisa e providencia o que você precisa. Por isso, faça o plano e acredite, Deus vai abençoar muitos desses planos. Trabalhe, se esforce. Deus pode confirmar no seu coração, abrindo as portas ao seu redor, que aquilo que você está fazendo está no caminho certo, está atendendo à necessidade das pessoas, está expressando o reino de Deus e anunciando o evangelho que traz libertação para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, quando as coisas começarem a dar errado, não fique ansioso. Quando as coisas começarem a dar errado, não fique se perguntando: e agora? O que será de mim? Como é que eu vou viver o dia de amanhã? O que é que eu vou comer agora? Tudo se fechou, tudo deu errado. E o que Deus está afirmando para a gente é: eu cuido dos pássaros do céu, dos lírios do campo, e eu cuido de vocês. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Expresse o amor de Deus, atenda à necessidade das pessoas que estão ao seu redor e tenha a mais profunda convicção de que Deus está atendendo à sua necessidade. Por isso, o melhor remédio e o remédio mais barato para a sua ansiedade é ser um homem, é ser uma mulher de fé. Não é ser oligopistóis, não é ser uma pessoa de pequena fé, mas é ter essa convicção concreta e segura de que Deus é quem garante a nossa vida. A IBNU tem participado junto com outras pessoas e com outras organizações parceiras em atividades de apoio humanitário, de apoio evangelístico, de apoio de esperança em vários lugares do Brasil e do mundo.
Aqui na cidade de São Paulo nós temos apoio em comunidades carentes, nós temos apoio em projetos que trabalham com pessoas que moram debaixo dos viadutos aqui de São Paulo. Nós apoiamos um trabalho de reforço escolar e de mudança de vida lá no Nordeste, no sertão do Piauí. Apoiamos trabalho no meio dos povos indígenas, no meio dos países que estão aqui ao redor do nosso Brasil, como o Paraguai, na África, na Europa, na Ásia e em todos os lugares que Deus tem nos dado a oportunidade de participarmos. Participamos também aqui de um apoio muito importante na divulgação e proclamação da mensagem salvadora de Deus através da internet, com os nossos canais, com os nossos cursos, com as coisas que vocês têm acompanhado aqui no YouTube. E é claro, Deus tem nos dado a oportunidade, tem nos dado o direcionamento de caminharmos realizando esses projetos para a honra e glória dele. Mas nós temos a oportunidade de, não apenas com o nosso conhecimento, não apenas com as nossas ações, mas também com os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos, sermos canal de bênção na vida das outras pessoas. Você viu aqui que nós estamos na campanha a respeito do Espaço IBNU, estamos finalizando uma parte da obra do Espaço IBNU que na cidade de São Paulo vai se tornar um ponto de apoio para esses projetos e para outros projetos que vão surgir. E nós convidamos você a fazer parte disso. Deus tem nos abençoado, tem levantado ofertas de pessoas que nem fazem parte da família IBNU oficialmente, mas estão acompanhando, estão vendo os nossos projetos, e você também tem essa oportunidade nesse momento. Você está vendo o QR Code aqui, que é o QR Code do Pix da IBNU, você também pode entrar na conta, fazer uma transferência, contribuir de uma forma que você ache mais agradável, sendo também parceiro nosso, segurando as cordas nesse projeto que nós estamos desenvolvendo. Por isso, convido você a orar, colocando a sua vida, colocando as suas finanças nas mãos do Senhor, para que você também seja um canal de bênção. Talvez você já tenha sido canal de bênção de outras formas. Se você puder agora, também pode ser canal de bênção através dos recursos que Deus colocou na sua mão. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas mãos. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado e também, ó Pai, reconhecemos que em alguns momentos talvez a nossa vida está passando por dificuldades financeiras, nós estamos enfrentando alguns percalços ali no ajuste das nossas contas. Pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine os nossos corações e as nossas mentes. Pedimos que o Senhor derrame da Tua sabedoria, essa sabedoria que vem do alto, para que nós saibamos administrar corretamente e fielmente os recursos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E como agência do Teu reino, como uma igreja que quer proclamar a Tua salvação às pessoas, nós te pedimos sabedoria na administração dos recursos que são enviados a nós, para que eles sejam aplicados na expansão do Teu reino, na transformação de vidas. Assim, ó Pai, te agradecemos por tudo isso, orando no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E agora chegamos ao fim da nossa celebração. Quanta coisa boa pudemos aprender, que tempo tão especial que o Senhor nos deu. Quero convidar você a curtir o vídeo, se você ainda não fez, a também compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal, porque todo dia sai um vídeo novo aqui no canal da IBNU. Que Deus te dê uma semana muito abençoada. Sobre o trono do céu.
Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação